Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Hate Podcast. Hoje nós ouvimos o fotógrafo de rua Rafael Sá, que nos convida a refletir nossa relação com os nossos personagens, o pós-foto e os vestígios que as pessoas deixam nos ambientes enquadrados. Você pode encontrar as suas fotos na sua página do Instagram, que é @sa.rafael92. Eu sou Laís, produzindo para vocês, e o apresentador desse episódio é o Vitor Damasio. Espero que gostem. Bom, Rafael, a gente se conhece há um bom tempo já. Eu conheço São Paulo igual eu conheço hoje por sua causa, por causa das nossas caminhadas matinais que a gente teve. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, você com formação em fotografia, quais são as suas maiores influências e o que te levou a estar fazendo a fotografia de rua igual você faz hoje. Quando eu me formei, quando eu estava estudando na faculdade, fotografia, era um negócio muito voltado ao curso. Quando o curso acabou, quando eu entreguei o TCC e tudo, eu vi que me faltava uma parte que me induzia muito e a rua me chamava muito a caminhar, a conhecer a cidade, a conhecer as pessoas e querer andar pelos bairros e conhecer caminhos que eu nunca tinha passado antes. Então, eu acho que essa curiosidade me despertou aí fotografar a rua de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, com pessoas, ou às vezes sozinho, andando por aí. E um trabalho que eu gostava muito de ver, que eu sempre acompanhei, era do Webb, do Alex Webb. Eu sempre gostei da estética dele, da composição dele, das histórias que ele criava. Então, eu sempre procurei uma coisa dessa, questionada ao grafismo, à luz, mas aí depois o caminho foi tomando outro rumo, mas o Alex Webb para mim foi meio que um pontapé inicial para começar a andar na rua e começar a clicar. E depois foram vindo outras influências, outras pessoas e meu trabalho hoje tem um outro rumo, mas eu sinto falta de até sair na rua hoje com a mesma frequência que eu saía para fotografar, mas é isso, são fases diferentes. Isso. E você documenta bastante as pessoas na rua, documenta entre aspas, né? Porque creio eu que uma forma de documentação pode ser qualquer uma, a fotografia ali é só um meio, e você tem uma situação onde você fotografa sua família também, e junto o pessoal na rua, né? Você faz retratos, pessoas na rua, dependente, o caráter dela e etc. Me conta um pouco de como você usa essa abordagem em casa e qual que é a sua abordagem dentro na rua. Em casa eu me sinto mais à vontade, claro, né? Porque eu convivo com eles aqui, então às vezes quando eu vejo uma luz ou alguma situação que me favorece a fotografar, que eu acho que vai ser uma foto bonita e questionável, que vai me adialogar com um trabalho longo e pensar esse material depois, eu converso com a minha avó, com meu avô, com a minha mãe, eu peço para eles posarem, para eles chegarem um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Eu tenho uma certa liberdade com eles às vezes não entendem muito isso, mas eles acabam aceitando a ideia. Mas já na rua, alguma pessoa, alguma coisa, alguma situação me chama muito a atenção e quando me chama a atenção, eu vou para cima dessa pessoa, começo a conversar com ela e depois peço para fazer um retrato. Às vezes a pessoa fala não e eu não faço a foto e a gente tem que lidar com não muitas vezes também. Mas às vezes tem situações que a gente não está esperando nada acontecer e alguma coisa acontece. Uma vez eu estava num café, num bar, na verdade, vendo um jogo de futebol pela TV, comendo um salgado. Aí quando eu olhei para trás, entrou uma senhora toda de preto, com um colar de pérola, anel, relógio, maquiagem, cabelo feito, e aquilo me chamou muita atenção. E ela sentou do meu lado. E eu tava com a câmera no pescoço. Aí quando ela sentou do meu lado, eu comecei a conversar com ela. Ela começou a fazer piada, perguntei para onde ela via, para onde ela ia depois. E depois pedi para fazer um retrato dela e ela super deixou, super topou. E é um dos retratos que eu mais gosto assim hoje em dia. Então, às vezes são umas coisas que a gente não está se planejando, não sabe o que vai acontecer e simplesmente acontece. Então, eu tento aproveitar esse tempo que a gente não tem um controle para conseguir tirar aquela foto que eu quero tirar, quando eu vejo aquela situação e quando eu vejo aquela pessoa. Mas muitas vezes eu, caminhando pela rua, eu vejo a pessoa mais de uma vez. E normalmente eu ando com umas fotos pequenininhas no meu bolso que eu tenho o costume de imprimir.
Daí, às vezes, eu tenho a foto da pessoa impressa, eu entrego para a pessoa e gosto de fazer um registro dela segurando a foto que eu fiz anterior a essa foto. Uhum. E, às vezes, vira essa relação não só de amizade, mas de poder contar uma história, de saber alguma curiosidade da pessoa, de fazer um pequeno texto ou coisas desse tipo. São as pessoas que me interessam, trabalhadores, pessoas comuns, pessoas normais, moradores de rua, transeuntes, e a forma de abordagem é praticamente essa. Eu vejo uma pessoa, se algo me chama atenção, eu converso com ela, peço para fazer um retrato, e se a pessoa deixa, eu faço. Se não deixa, eu não faço. Mas fico com a história na cabeça. Aham. E você, dessa forma, você vai criando narrativas também, né? Da mesma forma igual você cria junto com a sua família, tanto quanto na rua, né? Você posta tanto os retratos que você faz na rua, quanto coisas aleatórias. Explica um pouquinho pra gente como é que você chega numa situação dessa. Você simplesmente sai procurando, ou já é um conteúdo acumulado que você vai mexendo, vai caçando no arquivo e consegue ligar eles de alguma forma? Às vezes é mais de forma aleatória. Às vezes eu passo em lugares que eu vejo, por exemplo, uma esquina e vejo que aquela esquina poderia me contar alguma história. Mas isso não tem funcionado tanto, assim. Então são caminhos meio aleatórios que eu tomo e são imagens que aparecem na minha frente e eu acabo clicando. Então eu pego todo o material que eu tenho, imprimo ele pequenininho e tento fazer um jogo de edição contando uma narrativa, fazendo uma história. E não é nada muito planejado, é tudo bem mais solto, assim. Às vezes fazer um retrato de uma pessoa numa esquina e depois eu ando mais uns 100 metros e faço uma cena, sei lá, de que tem uma luz, que tem um grafismo, que tem uma sombra. Então, tudo isso acaba me chamando a atenção um pouco e depois eu vejo todo o material que está em construção ainda ou que já foi feito e vejo o que consigo tirar disso. Percebo se eu consigo fazer mais material ou se aquilo para mim é suficiente. Tanto que hoje o que tem mais me chamado a atenção na foto de rua são os vestígios que as pessoas deixam, não o retrato em si e não uma cena bonita, mas algum objeto esquecido, algum objeto que alguém quebrou e largou lá. Então, isso está me chamando mais uma atenção e eu estou tentando montar uma linha de edição mais ou menos nesse raciocínio, voltado mais aos vestígios da pessoa. E você pretende lançar um zine relacionado a isso, ou um pequeno fotolivro, alguma coisa assim? Eu pretendo, tanto que eu tenho aqui algumas páginas impressas com as imagens e de recortando e fazendo pequenos zines e vendo as duplas que mais se encaixam e que mais rolam uma conversa. Mas ainda, eu sinto que ainda falta bastante material para eu fazer, porque tem pouca coisa e não é todo dia que eu faço esse tipo de foto. Então eu tento acumular o máximo de arquivos possível, porque às vezes, para o meu método, o meu processo, às vezes ele se interrompe. Eu estou fazendo e de repente vem uma outra ideia na minha cabeça, eu paro de fazer isso e começo a fazer outra coisa. Então eu tenho que retomar aquilo, ver onde eu parei e se eu vou fazer mais ou se não parar naquilo. Hoje eu tô indo mais nessa linha do banal, que eu chamo, que é a coisa mais destroçada, esquecida, jogada, quebrada, deixada pelo ser humano ali na esquina, ali na rua. Não, interessante, porque o zine, eu tô tentando fazer o meu, já vai fazer 1 ano e meio mais ou menos, e eu nunca consigo chegar numa situação onde eu tô satisfeito. Então, atrapalha, né, mesmo, porque vem entrando coisa nova, a gente tá sempre na rua, então vem entrando coisa nova, entrando coisa nova, entrando coisa nova, então não consegue, eu pelo menos não consigo acompanhar, entendeu? Eu tô revivendo coisa velha e vou começar a incluir um monte de coisa nova, e eu tenho muita coisa nova, produzindo bastante coisa, bastante foto, então vai entrando, né, na ideia, você fala, nossa, isso aqui funciona, mas isso aqui funciona melhor. Mas aí daqui uma semana você vem e faz outra foto melhor. Exato, tem que ser meio metódico nesse raciocínio, porque senão a gente acaba esquecendo tudo aquilo que a gente fez, fica de lado, mas que na verdade poderia ser feito um zine ou um pequeno fotolivro, assim. É que para mim o fotolivro tem que ser algo, sabe, por exemplo, o livro do Minas, 200 e poucas fotos ali, um negócio gigante, lindo, maravilhoso de ser visto. Então, com um trabalho consistente já de muitos anos trabalhando nessa edição,
Mas um zine nada impede de ser feito também. Quando a gente interrompe esse nosso raciocínio, esse nosso método de criação, processo de criação, aí que a gente tem que voltar lá nos nossos arquivos e rever tudo e ver se dá para fazer alguma coisa com isso. E você fotografa na rua e hoje em dia você fotografa mais o banal e mais a sua família. E você também teve um período de 6, 7 meses viajando pela Europa e fotografou bastante. Como é que foi toda essa situação de todo esse período que você saiu de São Paulo e foi para a Europa, para algum lugar desconhecido? O que você encontrou lá? Foram 3 meses de viagem e lá é muito doido porque eu comecei a ver cenas do que eu via como referência nas fotos do Alex Webb, por exemplo. Então eram cenários que já estavam construídos ali, que é muito diferente do que a gente vive aqui em São Paulo, ou qualquer outra cidade aqui da América Latina ou da América do Sul. E foram 3 meses dando a volta por lugares que eu nunca havia ouvido falar, nunca tinha ido, e lá a gente descobriu várias cenas e várias histórias, um monte de gente. Então, tudo me chamava atenção. Eu andava com a câmera 24 horas por dia, só tirava quando ia dormir. E disso eu fiz bastante foto e bastante vídeo. Só que quando eu voltei, eu não senti tanto uma empolgação de soltar esse material, de ver todo esse material, até porque ele estava super recente na minha cabeça. E hoje, vendo todas as imagens que eu fiz, as imagens que mais contam para mim, o que eu mais gosto, são pouquíssimas imagens desses 3 meses de viagem, que parece que, no resumo, parece que não foram 3 meses de viagem. Sim. Mas era por conta da empolgação de estar num lugar diferente também, numa situação super diferente, numa paisagem diferente, com uma história diferente. Então, essas imagens hoje, elas estão meio guardadas, não procuro fazer muita coisa com elas hoje, e estou mais centrado aqui dentro de casa hoje, na situação que eu vivo aqui hoje. Mas foi incrível ter dado esse rolê todo, de ter conhecido vários lugares inóspitos e às vezes desertos, ou às vezes com uma multidão gigantesca. E era muito de você estar vendo a referência daquele cara que você gosta e você tá naquele lugar, aí você olha e fala, caralho, o que eu vou fazer hoje, agora, aqui? É a minha chance, sabe? Aí você fica 5 minutos no lugar e você sabe que é aquela chance, e aí quando você olha as fotos, você fala, puta, não era isso, sabe? Então, às vezes rolava uma decepção, mas também vinha a curiosidade a milhão, o coração palpitando, assim, e tentando tirar o máximo daquilo, fotografar o máximo. Uhum. É uma coisa... Isso que você falou é interessante, porque eu tava comentando com o Minas na entrevista, porque a gente vai pros lugares e você fala, nossa, eu vou fazer essa foto, e às vezes não vai do jeito que você quer, né? Que às vezes você encontra um clima ruim, chuva, câmera não é a prova d'água, então meio que atrapalha a gente, e a gente fica decepcionado, né? Eu acho que a maioria do pessoal concorda que 99%, isso é uma filosofia, 99% do trabalho é falha, né? Você tem que lidar com isso. A empolgação, às vezes, de você estar naquele lugar, fazendo aquilo naquele momento, fotografando, você sente o máximo, assim. Só que depois você dá um tempo para essas imagens e você vai e olha e você vê que não era tudo aquilo, era a empolgação mais do momento de você estar lá presente fazendo aquilo. Mas você não conseguiu trazer isso naquelas imagens. Então, aquelas imagens não são tão representativas para você. Elas podem ser bonitas esteticamente, assim. Tanto que tem uma ou outra que eu curto pra caralho, porque eu acho muito bonita. Mas do restante, assim, era mais pela empolgação de estar no lugar, sabe? De falar, puta, que foto. Aí depois de 6 meses eu olhei essa foto e falei, não é uma foto boa, sabe? Uhum. É normal, né? Eu tenho 8 GB de foto aqui parado e eu consigo salvar 1 GB de alguma coisa que eu uso, que eu consiga realmente ter um corpo de trabalho. Então é bem pouco. E o que você encontra hoje em dia, assim, referente à filosofia da fotografia, de não estar saindo tanto, mas você tem sempre aquela cabeça, né? Você faz parte do Flanares, que é referente a um ato de sair na rua. Qual que é a sua filosofia referente à fotografia de rua hoje, no Brasil, principalmente? Porque a gente vive tempos inóspitos pra gente.
Então, o que que você encontra hoje em dia referente a isso? Eu acho que a filosofia ela vai mudando conforme você vai crescendo, conforme as suas ideias vão se formulando na sua cabeça. Antes eu me via com muito mais empolgação fotografando na rua, qualquer cena, mas hoje não. Hoje eu sou, não sei se mais um pouco chato em relação a isso ou um pouco pé no chão, mas eu vejo pessoas Sim, que estão fotografando pra cacete na rua, que não param de clicar na rua, estão todo sim, dia clicando na rua e estão se alimentando disso. E eu acho isso uma forma muito incrível de digestão, não só da imagem, mas de toda essa maluquice, esse caos que a gente vive. E assim, eu acho que tem muita gente hoje, aqui no Brasil principalmente, a gente tem ganhado um leque maior nisso, né? O pessoal cada vez mais em qualquer região do país, independente do sexo, isso é interessante porque a gente consegue compartilhar as mesmas situações, tanto de foto. É muito legal eu, esse lance principalmente do Instagram, que surgem cada dia, mais pessoas fotografando. Então, a cada dia sim, que eu abro o Instagram, por exemplo, tem um novo perfil de uma nova pessoa que também está fotografando na rua. E às vezes a pessoa comenta numa foto minha ou manda uma mensagem ou coisa do tipo, e eu começo a acompanhar o trabalho dessa pessoa. uhum, Então, todo dia tem gente empolgada, tem gente fotografando, tem gente sim, se alimentando, tem gente, sabe, se alimentando de referência, eu digo. E isso é muito bom porque eu vejo isso de uma outra maneira, porque como eu já comecei a fotografar alguns anos atrás, essas pessoas estão começando hoje. E para mim, olhar é a mesma forma que eu olhar lá atrás, quando eu comecei a sim, fotografar, que não tinha o Instagram, que não tinha essa rede social, que era um negócio mais seu, assim, era mais um individual do que espalhar individual, para o mundo todo, sabe? isso, E hoje em dia no Instagram você vê todo mundo bombando foto, subindo foto. todo mundo E é legal de acompanhar a foto de novas pessoas, pessoas que você não conhece, que são de outro estado, que são de outra cidade, de outro país, mas que levam o seu trabalho como referência, por exemplo. O seu trabalho, Vitor, eu levo como referência, então é aham, algo que eu valeu, tô sempre acompanhando. Então, tipo, eu aham, me alimento disso também, sabe? Então, é uma coisa que eu acho super legal, assim, que tem hoje nessa rede social, apesar de todo esse volume de imagens que a gente sim, tem, mas cada um é um indivíduo, cada um é uma pessoa e cada um vai fazendo seu trabalho de uma maneira. Isso que eu acho mais legal, a forma de trocar ideia, de conversar com a pessoa do outro lado do mundo e você vê o trabalho, e a pessoa está empolgada em começar aquilo, em ver seu trabalho, em ver o trabalho do outro. Não, da hora. É uma ideia bem interessante. É um modo de colocar bem interessante. Então, a gente é metralhado hoje, mas tem muita gente boa aí fora. Então, isso que é interessante. Brasileiro muito bom aí fora. Muito bom. É legal aquelas caminhadas que a gente fazia de manhã, porque a gente sim, simplesmente se encontrava em um ponto e andava até outro ponto, só que a gente não sabia por onde a gente ia não passar. dia, E no meio do caminho iam acontecendo várias coisas, várias cenas, e a gente junto, vivendo aquilo, e cada um tendo um olhar diferente sobre o mesmo lugar. 6, 7 pessoas andando juntas e cada um tendo sim, uma atenção super diferente. E era legal que vai sim, trocando ideia. Seria muito bacana se isso ainda rolasse, assim, ainda rola, né, na real, porque vários é, amigos ainda se encontram, saem juntos para fotografar e tudo. Mas não daquele jeito metódico de todo mundo sair com uma câmera e andar vários sim, quilômetros só atrás de foto, tomando cerveja, trocando ideia. é, É, nossa, nossa, Essa filosofia de rua que eu acho legal, de você é, estar vivendo na rua e compartilhando aquilo com as pessoas que estão na sua volta, igual a gente é, fazia de manhãzinha. era da hora. Era da hora. A gente parou, mas assim, é uma coisa que a gente consegue reviver ainda, né? A gente só Sim, que precisa. você olha o material, aquilo, olha aquela foto, sim, lembra daquilo e fala, cacete, é verdade. E dá cacete, uma era certa da hora, empolgação de volta, assim. era da hora.